Comigo, Renato, a jornada de fé é real. Vamos lá? O mal, ele sempre caminhou ao lado da humanidade, silencioso, oculto, esperando o momento certo para se revelar. Desde os primórdios, o homem acreditou em forças invisíveis que o cercavam, ora protetoras, ora destruidoras. Mas e se o inimigo não fosse apenas uma ideia, uma metáfora do pecado, e sim uma presença real, capaz de assumir o controle do corpo e da mente? É nesse território sombrio que nasce o exorcismo, um ritual milenar, temido, sagrado e muitas vezes envolto em mistério. Exorcismo, a palavra que significa expulsar por juramento. O exorcismo ganhou sua forma mais marcante nos evangelhos. Jesus aparece repetidas vezes expulsando espíritos impuros. Um dos episódios mais conhecidos é o do homem possuído em Gerasa, que gritava, se mutilava e quebrava correntes. Quando Jesus o confronta, o espírito responde: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Cristo ordena que saiam, e os demônios se lançam em manada de porcos, que correm em desespero até o mar e se afoga. Esse episódio se tornou um dos símbolos da autoridade de Jesus sobre as trevas. Nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos já praticavam orações de libertação. Bispos e presbíteros eram chamados para expulsar os chamados espíritos malignos. Com o tempo, o ritual se formalizou. No século XVI, a Igreja Católica publicou o Ritual Romano, um conjunto de orações oficiais para batismos, bênçãos e, entre elas, o exorcismo. O texto traz introduções detalhadas, orações em latim e recomendações rígidas. Apenas padres autorizados podem praticá-lo, e apenas quando há sinais claros de possessão. Durante a Idade Média, o exorcismo se misturava ao medo de bruxaria. Muitas vezes, pessoas com doenças mentais eram acusadas de estarem possuídas e submetidas a torturas ou mortes. Mas, apesar dos abusos, o ritual continuou a ser considerado uma arma espiritual contra o mal. Já na modernidade, o Vaticano reconheceu a necessidade de atualização. Em 1999, o Papa João Paulo II aprovou a revisão do ritual romano, modernizando a linguagem, mas preservando a essência. O exorcismo continuou sendo visto como real, necessário e perigoso. Mas, afinal, o que é o exorcismo? É a oração solene pela qual a Igreja, em nome de Cristo, ordena um espírito maligno que abandone uma pessoa, um lugar ou até mesmo um objeto. Para os católicos, é uma batalha espiritual direta contra Satanás e seus demônios. Para os céticos, apenas um teatro religioso, diante de doenças da mente. O fato é que, ao longo dos séculos, milhares de pessoas afirmaram ter vivido ou testemunhado fenômenos que desafiam qualquer explicação científica. E assim, o exorcismo atravessa os séculos como um ritual de mistério, medo e fé. Mas para compreendê-lo em toda a sua profundidade, precisamos ir além da teoria. Precisamos conhecer as histórias de pessoas comuns, que um dia se viram presas em um pesadelo,
que desafiava toda a lógica. Histórias de padres que enfrentaram o inimigo cara a cara e de famílias marcadas por lembranças que jamais conseguiram apagar. Entre todas as histórias de exorcismo, algumas ficaram marcadas de forma tão profunda que se transformaram em lendas modernas. Histórias de jovens, famílias, conventos inteiros, todos enfrentando o que acreditavam ser a manifestação real do mal. Vamos mergulhar agora nesses relatos aterradores, onde fé, sofrimento e mistério se encontram. Caso 1. Roland Doe, o garoto que inspirou o exorcista. Nos Estados Unidos, no ano de 1949, um adolescente de apenas 14 anos começou a viver um pesadelo que mudaria sua vida para sempre. Seu nome verdadeiro foi protegido, mas ficou conhecido como Roland Doe ou Rob Manhai. Tudo começou com uma simples curiosidade. Roland teria usado uma tábua Ouija, tentando se comunicar com o espírito de uma tia falecida. Pouco tempo depois, fenômenos estranhos começaram a acontecer em sua casa. Objetos se moviam sozinhos, batidas eram ouvidas nas paredes, e a cama do garoto tremia violentamente durante a noite. Mas o que assustou de verdade a família foi quando marcas misteriosas começaram a aparecer em sua pele. Palavras inteiras surgiam como arranhões, sem que ninguém o tocasse. Em certo momento, surgiu escrito em seu corpo: saia. Desesperados, seus pais recorreram à Igreja Católica. Um grupo de padres jesuítas conduziu mais de 30 sessões de exorcismo. Durante os rituais, Roland gritava em línguas estranhas, cuspia insultos e demonstrava uma força sobre-humana. Em um dos momentos mais chocantes, enquanto o padre rezava, teria quebrado as amarras da cama com uma força impossível para sua idade. O padre continuou a oração, ordenando que o espírito saísse. Então, segundo os relatos, o garoto gritou em voz gutural. Ele se foi e caiu inconsciente. Depois desse episódio, o garoto voltou ao normal e nunca mais apresentou sinais de possessão. O caso chamou tanta atenção que décadas depois inspirou um dos filmes mais assustadores da história, O Exorcista, de 1973. Caso 2. Clara Sally, a órfã possuída. Agora, viajamos até a África do Sul, no ano de 1906. Uma jovem órfã de 16 anos, chamada Clara, começou a apresentar comportamentos perturbadores em seu colégio católico. As freiras relataram que Clara gritava em idiomas que jamais havia aprendido. Falava em alemão, francês e até línguas antigas, mesmo sendo uma garota sem acesso a livros. Além disso, demonstrava uma força extraordinária. Jogava freiras ao chão com apenas um empurrão. Clara passou a odiar violentamente qualquer símbolo religioso. Quando uma freira se aproximava com um crucifixo, ela gritava em desespero e atacava com fúria. Sua voz se transformava, tornando-se grave, animalesca. Diante do pavor, 2 padres foram chamados para conduzir o exorcismo. O ritual durou 2 dias inteiros, com Clara gritando, se debatendo e cuspindo insultos em várias línguas. Testemunhas afirmam que, em um determinado momento, ela teria flutuado a quase 2 metros do chão, caída em posição rígida, como se uma força invisível a sustentasse. O exorcismo só terminou quando Clara, exausta, caiu em lágrimas, e uma sombra escura
teria sido vista deixando seu corpo. Após o ritual, Clara voltou à vida normal, mas seu caso até hoje é citado como um dos mais impressionantes de possessão já registrados no continente africano. Caso 3. Anneliese Michel, a Emily Rose da vida real. Na Alemanha, em 1976, o mundo conheceu um dos casos mais perturbadores da história. Anneliese Michel, uma jovem de apenas 23 anos, foi criada em uma família profundamente católica. Desde cedo, sofria de crises epilépticas e foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. Mas os sintomas começaram a ultrapassar o campo médico. Anneliese relatava visões de demônios, dizia ouvir vozes que a mandavam se condenar e rejeitava todos os símbolos religiosos. Aos poucos, sua vida se transformou em um tormento. Desesperada, sua família recorreu à igreja. 2 padres receberam autorização para realizar sessões de exorcismo. E assim começou um dos processos mais intensos e trágicos já registrados. 67 sessões ao longo de 10 meses. As gravações em fita dessas sessões ainda existem. A voz de Anneliese se transformava em algo grotesco, gutural, alegando ser a manifestação de vários demônios, incluindo Lúcifer, Caim, Judas e até Nero. Ela gritava, rosnava, insultava os padres. Seu corpo magro demonstrava força incomum, mas com o passar do tempo, Anneliese foi definhando. Recusava comida e bebida, acreditando que estava em expiação pelos pecados do mundo. Em 1º de julho de 1976, Anneliese morreu de desnutrição e desidratação, pesando apenas 30 quilos. Mesmo assim, sua história se espalhou pelo mundo, inspirando o filme O Exorcismo de Emily Rose. Até hoje, a voz de Anneliese gravada nas fitas continua a assombrar aqueles que têm coragem de ouvir. Até aqui, conhecemos histórias individuais de jovens e famílias que enfrentaram o que acreditavam ser a presença do maligno. Mas o exorcismo não se limita a casos isolados. O exorcismo não é apenas parte do passado distante. Ele continua presente, assustando, intrigando e dividindo opiniões. Mas além das histórias, existe também o ritual em si. Orações antigas, objetos sagrados e fórmulas que, segundo a fé, são capazes de enfrentar o próprio demônio. A Igreja distingue 2 tipos de libertação: a oração de libertação e o exorcismo solene. A oração de libertação é utilizada em casos menos graves, quando a pessoa sente influência ou opressão do maligno, mas não a posse completa. Já o exorcismo solene é reservado para casos extremos, quando há sinais claros de possessão. Entre esses sinais, o Vaticano indica força descomunal, conhecimento de idiomas ou fatos que a pessoa jamais poderia saber, aversão extrema a objetos sagrados e manifestação de voz ou comportamento estranho, muitas vezes com múltiplas vozes ou gestos impossíveis para a idade e condição física do possuído. O ritual começa com a prece inicial, invocando a proteção de Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. O exorcista lê o texto oficial do ritual romano, enquanto a pessoa possuída é cuidadosamente observada. Em casos graves, o ritual pode se estender por horas ou até dias, sempre respeitando limites humanos e a segurança de todos. Entre os objetos utilizados, cada um possui um significado profundo. A cruz representa Cristo vencedor do mal. A água benta é aspergida para purificar e proteger.
O sal exorcizado simboliza a defesa contra a corrupção espiritual. Relíquias de santos podem ser usadas para reforçar a presença da santidade. Cada palavra, cada gesto, cada pausa tem um propósito, pois a Igreja acredita que é na autoridade de Cristo que o mal é confrontado. O exorcismo não é um ato de violência física, mas de força espiritual. O exorcista ordena, em nome de Cristo, o espírito maligno se afaste, utilizando fórmulas precisas do ritual romano. Além do ritual romano, a Igreja recomenda sempre investigação médica prévia, acompanhamento psicológico e a presença de familiares, garantindo que a prática seja segura. O exorcismo não é entretenimento, não é sensacionalismo, não é filme, é uma expressão máxima da fé católica, um testemunho da luta contínua entre luz e trevas. Para os fiéis, o exorcismo é um símbolo da presença de Cristo, a vitória da luz sobre as trevas. Para a Igreja, é uma responsabilidade solene e extraordinária, uma manifestação do poder divino quando todos os meios naturais falharam. E é exatamente essa combinação de fé, disciplina e autoridade espiritual que define o exorcismo como algo único e profundamente respeitado em todo o mundo. Que estes relatos sirvam como um alerta, mas também como um chamado à oração, à vigilância espiritual e à confiança no poder divino. Lembremos que a batalha não é nossa sozinhos, mas do Senhor que nos fortalece e protege. Que a paz de Cristo esteja sempre presente em nossas vidas, afastando todo o mal e guiando nossos passos pelo caminho da santidade. E que, em cada oração, possamos sentir a certeza de que, com fé, nenhuma escuridão é maior do que a luz do Senhor. Venho aqui lhe agradecer por assistir até o final. Muito obrigado por acompanhar o conteúdo. Venho pedir para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como estas. A todos, fiquem bem.